E aí, estamos de novo de volta na Proposta Espírita de Joana. Qual será o tema de hoje? Aguardem um pouquinho, tá? Vamos começar primeiro com a nossa oração, nosso Mestre Jesus trazendo essa vibração positiva para o nosso ambiente, para o lar de vocês, que vocês sintam-se iluminados nessa chama crística dourada e que os mensageiros da nossa casa possam estar aqui nos amparando e nos inspirando. Graças a Deus. Vamos então à nossa proposta espírita em Joana de Ângeles. Hoje nós vamos continuar no livro Desperte e Seja Feliz com o tema Vida Social. Vida Social tem a leitura inicial que diz o seguinte: a família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral que leva à conquista da sabedoria. Ninguém se deve afastar do convívio com seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem. Impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valiosos recursos que lhe jazem latentes. Envolto por seres espirituais de quem nem sempre te dás conta, eleva-te na tarefa da fraternidade, ascendendo às esferas superiores. Para que alcances as cumeadas do progresso, depende do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o se ele está em situação penosa. Pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças que todos somos irmãos e Deus é o Pai único. Assim, respeita e participa da vida social, edificante, nunca te isolando. Isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas acham que não se dão com ninguém, ninguém presta, ninguém vai servir para ela e pronto, e vai se isolando, né? Então, o texto mostra que a vida social se inicia no clã doméstico, onde vão se reunindo todos os da família universal, que vão precisando dessa necessidade, e o convívio com o próximo não deve ser evitado, por conta de que nós temos, com isso, a oportunidade de testar nossa tolerância, nosso amor, nossa gentileza, nossa fraternidade. É com o próximo que a gente tem que testar. Então, o homem nasceu para conviver com a natureza e com todos os seres que nela vivem. Então, os bichinhos, as árvores, as plantas, tudo fazem parte dessa convivência, mas também o ser humano. Não adianta você querer ir lá para a floresta. Eu quero me entender só com o animal. Tem gente que quer o cachorrinho porque não suporta ser humano. E aí faz o cachorrinho, o pobre coitadinho, tem que ser o filho, o pai, o amigo, o amante, tudo. Não é assim. O bichinho tem um limite. É bom? É bom. Mas não vai substituir a convivência humana. Então, Joana começa falando de vida social. Vida social é uma das conquistas preciosas do progresso de evolução do ser humano. Assim, ele abandona o primarismo e alcança os patamares da razão. Então, o primarismo aqui é justamente a parte animalesca do ser humano. Se ele continuar ali no comportamento primário, ele não vai encontrar a evolução. E para encontrar a evolução, ele tem que alcançar a razão. E como é que ele vai alcançar a razão se ele não convive com outros seres humanos? O relacionamento com as demais criaturas irá nos capacitar no desenvolvimento de aptidões. Aptidões que estão adormecidas, e o outro vai catuca, estimula, aí você começa a ter ideias, é por conta da relação social. O insulamento está fora da lei de sociedade, é contrária à lei de sociedade. Evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob ataque das paixões primitivas, aquela pessoa que quer se isolar o tempo todo. E predomina o egoísmo, que é responsável pelos distúrbios de comportamento psicológico. O relacionamento social, ele é imperativo do crescimento espiritual.
Não tem crescimento espiritual sem relacionamento social. Mesmo que tenhamos ainda faixas de agressividade no meio do caminho, é importante que a gente tenha esforço para se libertar dessas faixas de agressividade, dessas faixas animalescas, instintivas do ser humano primário. E aí, como ser humano, eu tenho a necessidade de desenvolver tolerância, compreensão, bondade. E aí eu vou colocar à prova no intercâmbio das ideias, na convivência interpessoal. Tudo isso é colocado à prova. A tolerância, a compreensão, a bondade, eu preciso desenvolver. A solidão propicia a visão desfocada da realidade, embrutece o ser humano, aliena o homem. E aí ele pede contato com os valores sociais, nos quais ele pode se expressar pelas leis no progresso moral. A convivência social trabalha os sentimentos humanos, estimula as aptidões para a arte, para a cultura, para a ação tecnológica, para a ciência, para a religião. À medida em que nós nos autodescobrimos, nós percebemos a necessidade de relacionamentos sociais. É fantástico isso, porque você acaba sentindo a necessidade do outro. Seja para buscar trocar experiências, seja para contribuir em favor do desenvolvimento de um grupo no qual nós nos encontramos, ou até mesmo para ajudar o outro a crescer. Mesmo entre animais, há um instinto gregário funcionando, levando-os ao grupo. Ninguém vê animal sozinho, isolado. Ele está sempre em grupo. E ele procura o grupinho. Há animais um pouco mais ligados, interligados a grupos do que outros, né? Como o elefante. O elefante é ligado àquele grupo dele. Há outros que começam naquele grupo e depois vão buscando outros grupos. Graças a essa união, os mais fortes conseguem defender e proteger os mais fracos. E é assim que perpetua as espécies. O ser humano é exatamente a mesma coisa. Eu preciso do forte para me defender, para me proteger, enquanto eu não aprendo a sair daquela situação. União do conjunto social é extremamente importante. Não adianta um conjunto social que é desunido, que briga, que compete entre eles. Isso se converte em campo de educação. Então, um conjunto social unido leva a um processo de educação do espírito. Por quê? Porque exerce uma força sobre o indivíduo. A força que esse grupo social exerce sobre o indivíduo faz com que ele alcance uma educação espiritual. E aí cria hábito, cria comportamentos e atitudes adequados para viver no campo social. Quanto mais elevado o ser, mais ele utiliza o meio social para imprimir as suas conquistas. Isso caracteriza com que todos os membros alcancem o progresso e alcancem a planificação. Então, ser social, conforme ele vai ampliando o seu potencial espiritual, ele vai colocando as conquistas dentro do grupo e faz com que os outros membros também criem impulsos para o progresso e para alcançarmos a planificação. Nessa fase, pode afastar-se da sociedade tradicional para amparar e atender necessidades, aflições e desequilíbrios naqueles nos quais a dor se aloja. Então, muitas vezes, a pessoa vai para um lugar a esmo, né? Por exemplo, pessoas que vão lá para a África para ajudar aquelas pessoas necessitadas. Ah, mas abandonando a família, está abandonando o grupo social, ele está. Por quê? Porque ele já está numa fase em que ele se domina, em que ele tem autonomia, que ele tem força e confiança nele próprio. Então, ele já agora vai passar adiante isso que ele alcançou no grupo social. Há pessoas que estão lá isoladas, rejeitadas, né? E ele vai buscar essas pessoas que estão com essa dor, ele vai atender essas necessidades. E o objetivo é defender os sadios, né? Eles estão ajudando as pessoas sadias
através de chegar perto daquelas pessoas que estão ali sendo desequilibradas, estão em processo de aflição. Entre esses, inclui doentes com enfermidades degenerativas, físicas e mentais, presidiários, aqueles que demoram nos patamares do primitivo cultural e moral, então aquelas pessoas que são realmente desagregantes sociais, né? Verdadeiros missionários do amor e da caridade transferem-se da sociedade acomodada, da civilização, para ajudar aqueles que realmente precisam da educação, buscam se agregar na solidão daquelas pessoas que são rejeitadas. São médicos, são os enfermeiros, são benfeitores que constituem instrumentos do bem, contribuindo para a felicidade de quantos tombaram na desdita ou se encontram na experiência inicial do progresso humano. Então, aqueles que ainda estão no atraso, na ignorância, ou aqueles que não conseguiram ainda sair do comportamento negativo, destrutivo. Ali, eles organizam a sua vida social. Então, esses missionários vão criar uma outra vida social para eles, saindo da origem que eles foram criados. Tornam-se plenos, edificadores de verdadeira fraternidade. Isso é o primeiro passo para a vivência em uma sociedade justa, portanto, feliz. Então, são esses que vão para os Médicos Sem Fronteira, que vão lá ajudar as tribos indígenas, que vão realmente para cidades mais abandonadas. E a gente, meu Deus do céu, que sacrifício! Mas eles já estão bem, eles já estão nessa unidade interna. Jesus, na condição de espírito excelso, jamais se insulou evitando a vida social. Ele saía de uma vida social, num grupo, ele ia para outro grupo para dar os ensinamentos. A circunstância e a ocasião, ele sempre manteve o relacionamento social com aqueles que cercavam ele, que buscavam ele para alguma ajuda. E aí ele foi realmente uma missão muito forte para nós aqui na Terra. Ele mostrou uma missão inteligente. Ele trouxe as pessoas a imitarem o estado de pureza dele e de elevação. E demonstrou a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, de onde vem e para o qual se retorna. Então, ele mostrou todo esse estado de pureza e de elevação dele, mas falou sempre da questão de ligarmos mais para o mundo espiritual, para a vida espiritual. Ele trouxe a ideia de que os mortos cuidam dos mortos e os vivos têm que cuidar dos vivos, porque aqui a gente tem que ajudar as pessoas a encontrarem um conceito, uma razão maior de vida. Então, a vida social está contida no processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Não tem como. Não aumenta nem um passo no degrauzinho da evolução. Por hoje, chegamos ao final. E vamos, na semana que vem, mais um tema relacionado a essa proposta espírita de Joana. Que nós consigamos ter paz, tranquilidade nessa caminhada, sempre buscando o auxílio das pessoas, estando interagindo, mostrando o seu potencial para ajudar, para trazer para o seio do grupo sempre propostas positivas e integrativas. Que Jesus esteja com todos e que vocês sintam sempre esse calor da chama crística no coração de vocês. Graças a Deus.